Então o professor que acabou de estudar na antiga arena fala que suas costas estão doendo porque ele está bastante velho. Então o professor Martin fala por dois que eles dois fizeram um bom trabalho de verdade. Então a professora de magia fala pro Martin ele dar o seu melhor. Então o professor Martin fala que certo. Mas aqui nos mostrou que a professora de magia tava um pouco corada. Então talvez ele seja afim do Martin, né? Então os dois professores acabam indo embora. Então o L acaba falando então até mais tarde, professores. Então nosso professor acaba perguntando para o L se ele não vai treinar porque só falta 10 dias para a competição. Então ele acaba falando para nosso prota que o professor dele falou que trabalharia já praticamente como um treinamento para ele. Então nosso prota acaba perguntando para o L se ele tá bem mesmo, porque ele passa o dia todo trabalhando e levando material para a equipe de forja. Então o professor Martin fala que o L é um bom garoto. O professor Martin fala que o L acaba possuindo vários irmãos em casa esperando ele. Então ele procura ganhar o máximo de dinheiro possível para ajudar na casa dele e estudar na academia também. O resto de dinheiro que sobra ele manda de novo para a casa dele para ajudar nas despesas ainda. Então nosso prota acaba elogiando ele, falando dele ser um bom estudante, ainda é um ótimo irmão. Então ele fala que ele tem que ser porque ele é o mais velho de todos. Então ele fala que se ele ganhar esse torneio a vida dos irmãos dele vai melhorar muito mesmo. Então ele tem que ganhar custe o que custar dessa vez. Então nosso prota acaba fica se perguntando se é tanto dinheiro assim mesmo envolvido nesse evento. Então o 4 olhos acaba falando claro que sim. Então o 4 olhos fala que o vencedor leva para casa 1000 moedas de ouro e uma taça coberta de ouro. Em seus pensamentos o já pensa que isso então não vale muita coisa não, porque só vai dar para comprar algumas pedras de ligas de ouro de alto ranking. O 4 horas ainda fala mais, junto com isso você ainda ganha um título militar de honra. Permite você juntar a força militar após se formar e ficar rico. Então o Pancha pergunta para o 4 horas se quem tiver esse título pode ir e vir do reino. Então o 4 horas acaba falando claro que sim, mas sair sozinho pelo reino é bastante arriscado. Em seus pensamentos o Pancha pensa que dessa forma provavelmente ele vai conseguir levar a Isabela de novo para a tribo dos demônios. Então o Pancha pensa que ele já está longe de casa já há muito tempo, que ele tem que voltar logo antes das férias dele acabar, senão ele vai acabar reprovando na escola. Mas ele perguntou se ele voltar o que vai acontecer com esse mundo aí. Então depois disso ele acaba indo pro outro lado porque eles vão fazer outras coisas agora. Então o professor Martin tá dando instruções para outros membros que tá ajudando na construção desse lugar aí que eles vão fazer a competição. Até que alguém chama ele de professor e ele acaba olhando para trás. Que são 3 pessoas que acabam falando que acabaram de chegar. Então o professor Martin fala que fica feliz ao ver seus estudantes que foram ajudar ele. Então um deles fala que nós somos seus estudantes, então claro que viríamos ajudar você. Então o 4 acaba cumprimentando ele. Então o 4 fala que não tá acreditando que seus 3 veteranos estão aí para ajudar eles. Então um deles acaba cumprimentando nosso protagonista. E que eles ficaram impressionados ao saber que ele consegue criar motor a vapor e robô ele gigante. Então nosso já fala que isso não foi nada demais, é porque o cérebro dele é bastante grande. Então nosso já fala, comparado a vocês que já são forjadores profissionais aqui no reino, eu não sou nada ainda. Então o 4 acaba falando que é isso mesmo. Então o professor Martin fala que vai pedir para eles para ajudar vocês a melhorar suas habilidades de força enquanto eu estou ocupado. Então o professor Martin fala que quer que eles dois durante esses 10 dias participem de um treinamento especial. Então os dois ficam se perguntando que diabo de treinamento especial é esse que eles vão passar. Então o professor Martin bota seu braço no mundo, o professor fala que essa é a chance dele de provar que forjadores podem lutar lado a lado com os soldados do reino. Então o professor Martin fala que ele não gosta da ideia, mas os anões acabaram assinando uma lição para ele. Com grande esforço uma batalha pode ser iniciada, mas também pode ser finalizada. Espero que algum dia você entenda o que eu acabei de dizer para você. Então nós já fala, pode deixar, professor Martin. Então o professor Martin acaba apresentando os seus 3 veteranos para os outros alunos da classe dele de forja. Então o professor Martin fala que nesses 10 dias ele que serão os professores deles, que vão ajudar eles a treinar suas técnicas de forja. Então depois o professor Martin acaba apresentando cada um, mas como eles não aparecem pro futuro, então acho que eles não são importantes assim. E se eu me lembro, eles vão aparecer aqui depois disso mais nada deles. Então o professor Martin fala que eles irão ajudar eles a se especializar nos próximos 10 dias. Então todo mundo fala que é entendido. Então um deles fala que a classe de forja sempre nos torneios sempre é o último colocado, que ele espera que nesse ano essa maldição seja quebrada. Então o professor Martin fala que todas as classes irão enviar 5 estudantes para participar desse torneio, que ele não espera ganhar o torneio, mas ele quer pelo menos conquistar bom resultado dessa vez. E todo mundo fala que vai dar o seu melhor então ele fala que ele precisa começar a se esforçar ainda mais logo. Então depois disso, nos cortes mostra um pouco do treinamento do Rainer, que é o Sasuke do Paraguai, como gosta de chamar, que nos mostra que ele é praticamente um avatar, que ele consegue dominar todos os elementos, a terra, fogo e os outros lá, e a água. É que não mostra o treinamento dele, como eu falei, eu não vou resumir isso porque eu tenho preguiça. Então o Taluna fala que o Rainer é realmente poderoso. Então a professora de magia fala que ele ainda não chegou no nível dela, mas esse torneio já é dele. Então a aluna pergunta para a professora por que esse Rainer é tão bom assim, por que ele não participa do torneio sozinho.
Então a professora fala que não quer dar o segundo lugar para a professora Durona. Então depois disso acaba nos cortando para um lugar bastante longe do reino. Eu acho que é fora do reino isso aqui. Mostra que a professora Durona estava observando a Isabela debaixo de uma cachoeira meditando. Então a professora Durona pensa que as técnicas de esgrima da Isabela são excelentes. Eu ainda preciso que ela materialize sua força laminar logo. Então aqui nos mostra que a Isabela ainda está meditando. Então a Isabela acaba finalmente abrindo seus olhos e acaba percebendo algo estranho. As pessoas perguntando que diabo é isso que está acontecendo agora com ela. Olha para trás e percebe que tem vários corpos no chão. Não sabe o que é isso não, ela só está impressionada ainda. Então a Isabela finalmente acaba percebendo que são seus generais. Então a Isabela acaba perguntando quem foi o responsável disso. Então depois disso ela bota a mão na cara da Isabela. Ao olhar para trás, a Isabela percebe que ela mesma, na forma demoníaca dela. Uma coisa manda a Isabela não ter medo, porque ela é rainha e também é a Isabela também. A Isabela fica se perguntando como o diabo outra ela. Então a Isabela demoníaca fala, a pessoa por trás desse massacre é você. Então ela aponta para Isabela. Então a Isabela fica se perguntando como o diabo assim ela. Então ela fala assim você, porque eles tiveram que se sacrificar porque você foi fraca. Então a Isabela fala que foi a culpa dela mesma. Então a Isabela do mal fala, você foi muito ingênua por ter confiado demais nos humanos. Isso tudo aconteceu com nós, foi o resultado das suas decisões. E depois a Isabela acaba dando tapa na Isabela do mal e fala que isso não foi culpa dela. Então a Isabela fala que não é a intenção dela, ela não queria que o seu povo sofresse mais nessas guerras que estavam acontecendo com a tribo dos humanos. Então a outra Isabela do mal fala que o plano do pai dela de consumir todas as planícies era um plano magnífico para eles. Então a Isabela fala que ela também já acabou com todos os planos que a tribo deles tinham feito para eles. E mesmo assim seus seguidores acabam se sacrificando para proteger uma rainha igual a você. A Isabela do mal pergunta para a Isabela se ela já esqueceu de quem ela é de verdade. Então uma das seguidores da Isabela acaba segurando a pé dela. Eles tentam escalar a Isabela para tentar dar um fim nela pelo jeito. Então a Isabela fala que não precisa que ninguém lembre de quem é ela. Então a professora Dona estava esperando a Isabela acordar do seu transe praticamente. Então rapidamente a professora Dona acaba percebendo algo estranho, acaba abrindo seus olhos. Ao perceber da cachoeira onde estava a Isabela aconteceu uma grande explosão, que acaba deixando a professora Dona bastante assustada com uma coisa dessas. Então a professora Dona percebe que a Isabela acabou finalmente despertando sua força laminar de novo. Mas pelo jeito a Isabela está perdendo o controle da sua força laminar. Em seus pensamentos a professora Dona acaba percebendo que a força laminar da Isabela é bastante poderosa. E aqui nos mostra que a força laminar da Isabela está consumindo ela. Então a professora Dona acaba indo para onde a Isabela e acaba dando um soco nas costas dela, que acaba fazendo a Isabela desmaiar um pouco. Em seus pensamentos a professora Dona pensa que essa passou por perto, ela quase foi consumida pela força laminar da Isabela. Essa ela foi muito estranha na opinião dela. Eu já penso que já viu uma força laminar parecida a essa edição maligna fez o meu sangue gelar. Então a cena nos corta para um laboratório de slime, pelo jeito. Aqui nos mostra que o professor Halu pelo jeito desenvolveu um novo tipo de slime. Então acaba chegando um dos filhos do regente, pergunta por que o professor Halu chamou ele lá. Despertamento, o professor Halu pensa que esse bastardo não chama mais ele nem de professor não chama. Então o professor falou que ele desenvolveu um novo dispositivo. Se usar isso você está capaz de derrotar o Rai, né? E acaba deixando o filho do regente intrigado com isso. Então ele pergunta se ele está falando sério mesmo. Então o professor Halu fala que está mesmo. Mas o professor Halu falou que tem uma condição para ele dar esse slime para ele. Então depois já nos corta novamente. Então nos mostra a conversa de duas pessoas. E só com isso a gente percebe que o Sofia que ele tá preocupado porque já faz bastante tempo que ele não vê o nosso protagonista. E ele pergunta como ele tá saindo da turma de forja dele. E aí que ele tá passando pela rua e depois eu vejo que arrancar o tom de olho nele aqui. Então o Sofia fala para o amigo dele que o Martin não espera pouco dele. O Martin diz que algum dia o nosso protagonista irá superá-lo. O amigo do Sofia fala que ele concorda quando viu pela primeira vez o desenho que o nosso protagonista fez. Então o Sofia fala também que a Isabela também tá se esforçando bastante. Por isso eu vi incentivá-lo ainda mais. Que nos mostra ele levando uma cesta de frutas. Então o cara fala que foi aquela mulher que preparou isso, hein? Por isso que eu vi que ela também anda trabalhando ultimamente. Então o Sofia manda ele parar. Aquela mulher que ele falou provavelmente tá falando da empregada do Sofia. Então ele acaba passando por de uma loja e pergunta para o Sofia o que é aquilo. Meus amigos, tem hora que essa obra que me pega, o que diabo é isso? Então o Sofia vai em direção ao cara e pergunta que coisa que ele está vendendo. Então o cara aponta e fala que se chama ventilador e é muito útil. Então o cara fala que tudo que ele precisa fazer é puxar essa cordinha. Acaba saindo vento gelado dessa coisinha. Que acaba deixando o amigo do Sofia bastante animado com uma coisa dessa. Mas pelo jeito o Sofia tá bastante suspeito com esse tipo de coisa aí. E o Sofia fala que tem surgido várias coisas estranhas aí no reino ultimamente. O cara fica esperando que tipo de coisa são essas. O Sofia também fala que nunca viu. Agora que é só mostrar o cara vendendo umas bicicletas aqui, dizendo quanto custa, coisa do tipo. Mas eu vou pular isso aqui, né? Porque não é nada importante aqui não. E aqui também mostra que tem coisa, vender também aquelas figurinhas das professores de magia e de esgrima. E elas são as mais carinhas que o nosso projeto está vendendo. Baixar aquelas lá de tamanho real que ele botou, que são 2.000 moedas de ouro. Como eu falei, galera, que não tem tanta coisa importante aqui não, que aqui é só mostrando os caras vendendo as coisas do nosso protagonista. Então do nada acaba chegando um caminhão enorme. Então o amigo do Sofia pergunta se aquele é um monstro. Então o Sofia fala que aquele é o veículo do nosso protagonista a vapor. Então o 4 que tá dentro do caminhão fala que as ruas estão bastante tumultuadas ultimamente. Então o 4 acaba vendo o líder do grupo dos dragões brancos que acaba chamando ele de dentro do carro. Pelo jeito o Sofia ficou feliz quando ele chamou ele, né? Então
Então a cena nos corta para mostrar onde está o estádio do que o professor Martin está construindo. E nos mostra que o Martin e o Super estão conversando já. O Martin fala para o Super que a arena está quase já completa. Então o Super fala que é realmente um trabalho digno de um forjador de alto ranking. Então o Martin pede obrigado por estar elogiando ele. Então o professor Martin pergunta se ele foi ver nosso protagonista. Então o Martin fala que ele foi para a floresta de Madeira Van no sul. E acaba deixando o Super bastante surpreso com a notícia dessa.